Boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, da onde você estiver. Meu nome é Gabriela, faço parte do cursinho pré-vestibular Supera, aqui da UDESC de Lages. E a gente vem aqui falar um pouquinho da história de Santa Catarina com vocês. O vestibular aí de inverno está chegando e eles gostam de pontuar algumas coisas bem regionais. E a gente vai falar um pouquinho desde o princípio. Então, a gente vai falar de uma galera agora que começou a. Que tem relatos que eles vivem aqui há cerca de 10 mil anos atrás. A gente está falando dos pequenos grupos de pessoas que se chamam sambaquis. Sambaquis, que significa do tupi-guarani, que são amontoado de conchas. Essas pessoas elas faziam um amontoado de conchas de restos mortais ali, ossos, enfim. E tem até e se encontra em todo o litoral brasileiro. Mas Santa Catarina ganha um destaque com isso, porque a gente tem um amontoado de conchas que chegam até 30 metros. E a gente vem destacando aqui que a gente não sabe bem por que eles amontoavam essas conchas, mas tem duas probabilidades. Uma questão fúnebre ali, fazer um cemitério dessas pessoas ali, ou também para cortar o vento, igual construir uma parede. Se você constrói uma parede, você meio que está desviando aquele vento, direcionando esse vento para outro local. Isso os protegia de abrigo e, e ajudava a fortalecer ali a comunidade. Outra questão é que a gente não encontra, às vezes, em muitas partes do litoral brasileiro, e até Santa Catarina, porque esse amontoado de conchas e restos mortais, eles têm muito calcário. E foi muito utilizado, eles foram muito desmanchados durante a colonização, para construir as estradas, para construir prédios. Então, a gente já tem um delay ali que, né, a gente foi suspendido de poder ver mais sambaquis, né, que são os amontoados de concha. A gente também vai ter um artefato que eles produzem, os zoólitos. Os zoólitos, eles são a gente pega ossos e amontoado e essas conchas e a gente vai e pedras no caso, e a gente vai formar animais. Então a gente vai formar tipo uma estrutura que parece um animal. Logo após os sambaquis, a gente tem que entender que viviam indígenas aqui, né? A gente vai ter três principais grupos indígenas, que vai ser os que viviam no litoral, que são os tupi-guaranis. A gente vai ter os caigangues, que eles viviam no Planalto. Desculpe se a minha não souber falar direito, podem me corrigir ou mandar perguntas depois, se não entender o que eu falei. E os caigangues que eles viviam no Planalto, e eles com o Xoclen, que também viviam no Planalto, na parte norte do estado, eles falavam a língua macrogê, então é uma diferença com o Tupi-Guarani. Outra questão é que os Xoclen, eles tinham bastante uma agricultura já mais rudimentar, a alimentação era bem baseada no pinhão, enquanto os Tupi-Guaranis também eram sedentários. Quando a gente fala sedentários, a gente tem que entender que não é o sedentário de hoje. Sedentário quer dizer que eles estavam alocados num lugar e eles não ficavam igual nômades andando de um lugar para outro. Eles ficavam num lugar, eles tinham só eles viviam da pesca daquele lugar, eles viviam da agricultura daquele lugar. Agricultura que está bem relacionado ao trabalho feminino nesse caso. E por fim, os Choclens, eles são caçadores e coletores, então eles são do Planalto. A gente vai ter bastante visualizar alguns casos que eles até estavam em conflitos, os Caingangues e os Choclens, tanto entre si, mas principalmente também, às vezes, com o Planalto Norte ali, com a chegada de europeus, porque eles ficavam retirando as terras deles, prometendo que era para outras pessoas, e não era nesse caso, né? E quando os europeus chegavam, a gente vai ter o primeiro registro, em 1504, de um francês chamado Binot Palmer, de Goldoville. Esse Binot Palmer, ele chegou na Baía de Balbitong, que é a nossa atual região de São Francisco do Sul. Ele tinha uma relação até que eu li, assim, de boa com os indígenas, tanto que ele leva um filho de um caíque para a Europa. Mas a gente começa a falar bastante de Santa Catarina em 1512. 1512 chega João Dias de Solos. João Dias de Solos era um português que ele fugiu de Portugal para a Espanha porque ele matou a mulher dele. E quando ele mata a mulher dele, ele vai para a Espanha
Espanha faz uma embarcação, manda um navio para a região do Rio do Prato, porque eles querem explorar aquela região, eles querem dominar, ter um acesso ali. A gente sabe que o conflito entre Portugal e Espanha aqui no continente americano, principalmente ao sul, foi bem dividida a disputa entre eles. E esse português acaba morrendo porque ele teve um conflito com um povo indígena local. E aí, as embarcações foram, o capitão se foi, e fica aqui, fica os náufragos. Ou seja, as pessoas ali, elas estavam isoladas, elas não tinham como sair ou chegar. Em 1521, 16 a 21, 1512 a 1520, desculpa, a gente vai ter Cristóvão Vaz. Cristóvão Vaz, que é mandado pela coroa portuguesa, e a coroa portuguesa, ela vai ele vai explorar o Brasil, capturar quem ele tem que capturar, prender quem ele tem que prender, e ele conhece esses náufragos na região, prende, captura eles. Só que em 1521, ele retorna à região de Santa Catarina e ele nota que teve alguns náufragos que ele não conseguiu prender. E vem uma história muito fantástica de um caminho de Peabiru, caminho de Peabiru que levava um rei branco, né? É um lugar que muito ouro, muito prata, muitos metais preciosos. Esse caminho, né, era a nossa ligação com o Império Inca, no Peru. Esse caminho era tão conhecido que até indígenas que viviam, esses povos que viviam a 1500 quilômetros de distância, eles poderiam modificar um pouco as histórias, mas eles falavam desse caminho, eles tinham conhecimento desse caminho. Enquanto logo ele se conectou, então, a Alexandre Garcia e Melchior. Alexandre Garcia pega e fala assim, vamos. E eles vão para a região, chegam ao Império Inca, conseguem capturar e roubar muitos pertences, porque a gente tem que entender que eles não conseguiram nada, não conquistaram nada, eles roubaram. E quando eles fazem isso, eles acabam voltando para o Brasil, só que eles sofrem uma emboscada pelos índios e perdem tudo que capturaram. Com isso, a gente vai ter... O Melchior fica sabendo sobre isso e a gente acaba a história dessa parte aí. O que acontece? Para finalizar essa parte, a gente tem a Florianópolis, que antigamente se chamava Desterro. Desterro, ele vem da palavra de isolado, vem da palavra de náufragos. Então, porque nessas regiões viviam náufragos. E, enfim, a história sobre o caminho de Pirabiru pode ser mais complexa, mas a gente vai dar uma resumimos aqui. Agora a gente vai entender que também tem a questão de capitanias. A gente lembra que em 1534 a gente dividiu o Brasil em 12 capitanias. A mais importante a gente sabe que é São Vicente, atual São Paulo. E a primeira questão é que a gente tinha... Essas capitanias, elas eram pessoas, tinham governadores que comandavam aquela região. Eles tinham a missão de prosperar economicamente e povoar aquelas terras. O que acontece? A gente tinha em São Vicente, comandado por Martim Afonso de Souza e Pedro Lopes de Souza. Essas pessoas acabaram falecendo. Aí a gente vai ter o herdeiro de Dom Lobo de Souza, que vai ter união de várias capitanias. Aí durante a união dessas várias capitanias, a gente vai mandar para o litoral bandeirantes. E bandeirantes de apuração, ou bugreiros também, que eles capturavam esses indígenas e, enfim, escravizavam, matavam, retiravam suas terras. Porque para eles estavam povoando, né? A primeira questão que a gente vai voltar é quando a gente manda para Santa Catarina, em 1658, a gente vai ter a primeira exploração de terras em São Francisco do Sul, com Manuel Lourenço. Então, a gente vai ter a criação do primeiro núcleo populacional de Santa Catarina. Depois, em 1672, a gente vai ter Francisco Velho Dias, que também é um bandeirante. Ele vai para Santa Catarina com a sua família,
uns trabalhadores daquela região e eles vão morar no lugar de Desterro, que se chamava Desterro. Eles vão até fundar a Catedral Metropolitana, né? A Capela Consagrada da Nossa Senhora do Desterro, que hoje a gente sabe que é a Catedral Metropolitana. O que acontece? Nessa região onde Francisco vivia ali, vai chegar piratas que vão saqueá-los. Ele até tem uma história que ele corre para a capela, mas acabam que eles o acham e matam toda a sua família e todo mundo que estava ali. Aí depois a gente vai ter, esse caso aconteceu em 1689. Depois a gente também tem ao mesmo tempo um bandeirante que está em 1676, que se chama Domingos de Brita Peixoto, que ele fundou a cidade dos Anjos, a atual Laguna. Então, Anjos de Laguna, atual Laguna. Então é isso, a gente vai ter os primeiros 3 núcleos populacionais. São Francisco do Sul, Desterro e Anjos da Laguna. Então, nossas primeiras cidades populacionais. Em 1738, então a gente fica desmembrado, fica desmembrado e a gente vai ter um governador próprio, que se chama João da Silva Pães. Então, é ele que constrói aquele, quando tu vai passear em Floripa, que tem aquelas fortalezas, né? Um passeio de escuna que a gente faz. E ele vai fazer um fogo cruzado ali. Só que o que acontece? Santa Catarina, ele ainda era distribuído ali, tanto... A gente pegava só praticamente lagunas, sabe? Lembra no tratado ali? Era só um pedacinho do litoral brasileiro. Então, o litoral estava muito pequeno. E a gente queria um acesso maior ao mar. Então, o que acontece? Portugal, que estava dominando Sacramento na época, ele vai ter que abrir mão, porque os espanhóis chegaram e ficaram e dominaram a região de Desterro, e eles queriam uma região com acesso ao mar, porque uma das principais preocupações, né, principalmente conhecendo a Espanha, é que ela entrou na Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra. Então, ele não quer que Portugal se una e tenha um acesso ao mar para chegar nas suas terras. Então, ele vai e ele invade Santa Catarina, ou seja, os 4 fortes lá que a gente tinha não valeu de nada. Então, Santa Catarina ali, ele perde. E Portugal, ele tem que abrir mão de Sacramento para ficar mão de Sacramento e começa aquela guerra de, eu abro mão de Sacramento, mas eu fico com as 7 povos das nações, que é no Rio Grande do Sul. Com isso, a gente vai ter uma revolta dessa população. Então, no Tratado de Madrid, a gente fala justamente isso, que Portugal, ele abria mão de Sacramento, os espanhóis ficavam com Sacramento, Portugal com 7 povos das nações. Só que o que acontece? No Rio Grande do Sul tinha muitos jesuítas espanhóis, eles já estavam trabalhando com a população ali, eles já tinham domínio das terras, eles já trabalhavam com charco, com a erva mate, e eles não aceitam isso. Eles não querem isso. E daí vira o Tratado de El Pardo. Então, quando espanhóis vêm com 12 mil pessoas, um exército de 12 mil, né? Eu acho que tá melhor aí. E eles cercam os 7 povos das nações e eles tomam aquelas terras. Só que isso não é bom para Portugal, porque a gente tá perdendo ali terra, né, gente? A gente tá perdendo uma economia muito boa no momento. Então, o que acontece? A gente vai ter um tratado em 1777, Santo Ildefonso, onde os espanhóis ficam tanto com Sacramento, que é hoje ali no Uruguai, se eu não me engano, e ficam com os 7 povos das nações. E depois de muito rolo, em 1801, quando vem Dom Pedro lá, nosso querido, a gente vai ter o Tratado de Bandejós, que é quando a gente consegue finalmente determinar quem fica com os 7 povos das nações e quem fica com o Sacramento, né? E o Brasil consegue ficar, Portugal, não Brasil, consegue ficar com os 7 povos das nações, mas a gente tem que entender que eles não podem usar o litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul para pegar e fazer como navios de guerra. Então, a gente vai ter um trato ali.
E de brinde, gente, a gente vai falar sobre algumas questões. A primeira vez que foi citada Santa Catarina, o estado de Santa Catarina, foi pelo italiano Sebastian Cubalto. Sebastião Cabalto, ele homenageou, né, a sua esposa santa ali, e ele foi mandado pelo rei da Espanha em 1526. Então foi a primeira vez que a gente ouviu falar de Santa Catarina. A gente tem esse dado, principalmente que foi desenhado no mapa de Diego Ribeiro. Então é por isso que a gente tem essa informação. Outro detalhe importante é a Confederação de Tabaio. Pode parecer bobo, mas apareceu no vestibular da UDESC, se eu não me engano, foi do isso que não me lembro agora, que fala, né, dos indígenas do litoral do Rio de Janeiro, que se juntam com o Vale da Paraíba e os franceses para expulsar os europeus ali que o estavam incomodando. E por fim, a gente vai citar os políticos, um político bem famoso, não sei se vai cair, mas vamos citar, que é Lagiano Nereu Ramos, né? Estamos na Laje, vamos falar de Nereu Ramos, que é filho de Vidal Ramos, e ele se tornou presidente por 3 meses no Brasil após o suicídio de Getúlio Vargas. No mandato do Kubitschek, ele vai ser o ministro da Justiça. Então, gente, essa é a primeira parte do vídeo. Se eu falei muito errado, se eu falei alguma coisa, se tá com muita dúvida, se não foi bom, dá um joinha aí que a gente vai tentando melhorar. Obrigada!